Curso de aprimoramento para mantenedor e operador de refrigeração industrial por amônia. Em conformidade com o anexo 2º da NR1 e suas atualizações, seguindo as diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade IAD, conforme Decreto Governamental 9057 de 2017. Diretrizes e requisitos. Objetivo. O curso Mantenedor e Operador de Refrigeração por Amônia tem o objetivo de abranger aspectos de segurança e prevenção durante procedimentos operacionais de campo e serviços de manutenção no sistema nível avançado. Apresenta procedimentos e recomendações para operações e manutenções seguras em sistema de refrigeração por amônia a serem aplicados pelas equipes de operação e manutenção do sistema. Utilizar-se do sistema de refrigeração por amônia é eficaz, economiza recursos e, de modo geral, é seguro. Entretanto, não é possível se prevenir totalmente quanto à possibilidade de vazamentos imprevistos de gases. Com um sistema moderno de detecção de gases, o risco de parada na produção é bastante reduzido, pois, alguns segundos fazem muita diferença quando se trata de alarmes, garantindo a segurança e integridade do trabalhador e da corporação. O que é amônia? A amônia ou amoníaco é uma molécula formada por um átomo de nitrogênio ligado a 3 de hidrogênio. É obtida por um processo famoso chamado Haber-Bosch, que consiste em reagir nitrogênio e hidrogênio em quantidades estequiométricas em elevada temperatura e pressão. Disposições gerais. Cabe ao empregador capacitar seus colaboradores em suporte básico de vida para que os mesmos saibam colocar em prática as técnicas de SBV em atendimento ao plano de ação de emergência elaborado conforme NDR 15.219-5. Para saber mais, entre em contato pelo e-mail contato@resquecursos.com. Estruturação pedagógica. Apresentação teórica com recursos audiovisuais e multimídia aos alunos, treinando-os de forma conceitual e progressiva o conteúdo programático do curso, com ênfase em nomenclaturas e definições de forma clara e objetiva associadas aos riscos diretos e indiretos quando em contato com unidades de processo e instalações com utilização de fluido refrigerante amônia, como compressors, trocadores de calor e condensadores, vessos de pressão e sistemas de tubulações de interligação, com ênfase ao estrito segmento de normas e protocolos funcionais no sentido de minimizar riscos de acidentes e incidentes não intencionais e conscientização da cultura de ambiente seguro via profissionalismo e disciplina associado a hábitos salutares de higiene e saúde. Requisitos operacionais e administrativos. O empregador deve manter o projeto pedagógico disponível para a inspeção do trabalho, para a representação sindical da categoria no estabelecimento e para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA. Acesse rescoecursos.com para saber mais. A Rescoe Cursos é especializada em capacitação de cursos online e semipresencial, e disponibiliza o projeto pedagógico de todos os seus treinamentos ao empregador, atendendo o item 4.1.1 da NR1, anexo 2, devendo o empregador se atentar a esses detalhes. Em atendimento ao item 4.5 da NR1 anexo 2, a Rescoe Cursos disponibiliza um canal de televisão e rádio online, para o empregador e seus colaboradores. Para saber mais, acesse tv.rescoecursos.com. Requisitos tecnológicos. Somente serão válidas as capacitações realizadas na modalidade de ensino à distância ou semipresencial que sejam executadas em um ambiente virtual de aprendizagem apropriado à gestão, transmissão do conhecimento e à aprendizagem do conteúdo. O empregador deve contratar a empresa que atenda aos requisitos mínimos do exercício legal da profissão de engenharia de segurança do trabalho, conforme artigo 6 da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Glossário. Em atendimento ao anexo 2º da NR1. Abate e processamento de carnes e derivados, abate de bovinos e suínos, aves, pescados e outras espécies animais, realizado para obtenção de carne e de seus derivados. Aerodispersoides, sistema disperso, em um meio gasoso, composto de partículas sólidas e ou líquidas. O mesmo que aerosol ou aerossol. Agentes biológicos, para fins de aplicação desta norma, consideram-se agentes biológicos prejudiciais aqueles que pela sua natureza ou intensidade são capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores.
Ambientes climatizados, espaços fisicamente determinados e caracterizados por dimensões e instalações próprias, submetidos ao processo de climatização, através de equipamentos. Áreas classificadas, área na qual uma atmosfera explosiva está presente ou na qual é provável sua ocorrência a ponto de exigir precauções especiais para a construção, instalação e utilização de equipamentos elétricos. Armazenamento, retenção de uma quantidade de inflamáveis, líquidos ou gases, e líquidos combustíveis em uma instalação fixa, em depósitos, reservatórios de superfície, elevados ou subterrâneos. Retenção de uma quantidade de inflamáveis, envasados ou embalados, em depósitos ou armazéns. Ar de renovação, ar externo que é introduzido no ambiente climatizado. Ar-condicionado, processo de tratamento do ar, destinado a manter os requisitos de qualidade do ar interior do espaço condicionado, controlando variáveis, como a temperatura, umidade, velocidade, material particulado, partículas biológicas e teor de dióxido de carbono, CO2. Articulação entre análise de risco e PPRA, coerência, compatibilidade, harmonização no reconhecimento e consideração dos riscos comuns aos dois documentos. Avaliação de risco, julgamento com base na análise de risco, do quanto os objetivos de redução de risco foram atingidos. NBR 12100. Boa qualidade do ar interno, conjunto de propriedades físicas, químicas e biológicas do ar que não apresentem agravos à saúde humana. BPF, boas práticas de fabricação para estabelecimentos que processam produtos de origem animal, são procedimentos necessários para a obtenção de alimentos inócuos, saudáveis e sãos. Características psicofisiológicas, englobam o que constitui o caráter distintivo, particular de uma pessoa, incluindo suas capacidades sensitivas, motoras, psíquicas e cognitivas, destacando, entre outras, questões relativas aos reflexos, à postura, ao equilíbrio, à coordenação motora e aos mecanismos de execução dos movimentos que variam intra e interindivíduos. Inclui, no mínimo, o conhecimento antropológico, psicológico, fisiológico relativo ao ser humano. Englobam, ainda, temas como níveis de vigilância, sono, motivação e emoção, memória e aprendizagem. Carcaça. A. Bovinos, animais abatidos, formados das massas musculares e ossos, desprovidos de cabeça, mocotós, cauda, couro, órgãos e vísceras torácicas e abdominais, tecnicamente preparados. B. Suínos, animais abatidos, formados das massas musculares e ossos, desprovidos de mocotós, cauda, órgãos e vísceras torácicas e abdominais, tecnicamente preparados, podendo ou não incluir couro, cabeça e pés. C. Aves, corpo inteiro do animal após insensibilização, ou não, sangria, depenagem e evisceração, onde papo, traqueia, esôfago, intestinos, cloaca, baço, órgãos reprodutores e pulmões tenham sido removidos. É facultativa a retirada dos rins, pés, pescoço e cabeça. Cilindro dentado, eixo com dentes e ranhuras de raspagem para o arraste do produto. Cilindro que tem estrias circunferenciais, conforme características constantes no item 1.2.3.3. Inserida pela Portaria MTB número 97, de 08 de fevereiro de 2018. Cilindro de arraste, eixo com dentes e uma disposição ondulada sem ranhuras de raspagem para o arraste do produto. Cilindro com ranhuras longitudinais, sem estrias circunferenciais, conforme características constantes no item 1.2.3.4. Inserida pela Portaria MTB número 97, de 08 de fevereiro de 2018. Climatização, conjunto de processos empregados para se obter por meio de equipamentos em recintos fechados, condições específicas de conforto e boa qualidade do ar, adequadas ao bem-estar dos ocupantes. Comissionamento, conjunto de técnicas e procedimentos de engenharia aplicados de forma integrada à instalação ou parte dela, visando torná-la operacional de acordo com os requisitos especificados em projeto. Controles, dispositivos que compõem a interface de operação entre homem e máquina, incluídos os dispositivos de partida, acionamento e parada, tais como botões, pedais, alavancas, joysticks, telas sensíveis ao toque, touchscreen, entre outros, geralmente visíveis. Os controles geram os sinais de comando da máquina ou equipamento. Continente, também chamado de contentor, é todo o material que envolve ou acondiciona o alimento, total ou parcialmente, para comércio e distribuição como unidade isolada. Corte,
parte ou fração da carcaça, com limites previamente especificados, com osso ou sem osso, com pele ou sem pele, temperado ou não, sem mutilações ou dilacerações. Coordenação, ação de assumir responsabilidade técnica. COVs, compostos orgânicos voláteis, responsáveis por odores desagradáveis, existentes principalmente nas graxarias. Distância de segurança, distância mínima livre, medida no plano horizontal para que, em caso de acidentes, incêndios, explosões, os danos sejam minimizados. Edificações residenciais unifamiliares, edificações destinadas exclusivamente ao uso residencial, constituídas de uma única unidade residencial. Edifício, construção com pavimentos, cuja finalidade é abrigar atividades humanas, classificada pelo tipo de utilização em comercial, de serviços, cultural, etc. Emissões fugitivas, liberações de gás ou vapor inflamável que ocorrem de maneira contínua ou intermitente durante as operações normais dos equipamentos. Incluem liberações em células ou gachetas de bombas, engachetamento de válvulas, vedações de flanges, células de compressors, drenos de processos. Envasado, líquido ou gás inflamável acondicionado em recipiente, podendo ser ou não lacrado. Exercícios simulados, exercícios práticos de simulação mais realista possível de um cenário de acidente, durante o qual é testada a eficiência do plano de respostas a emergências, com foco nos procedimentos, na capacitação da equipe, na funcionalidade das instalações e dos equipamentos, dentre outros aspectos. Fechado, produto fechado no processo de envasamento, de maneira estanque, para que não venha a apresentar vazamentos nas condições normais de manuseio, armazenamento ou transporte, assim como sob condições decorrentes de variações de temperatura, umidade ou pressão ou sob os efeitos de choques e vibrações. Fluxograma de processo é um documento contendo, em representação gráfica, o balanço de material e de energia dos fluxos de matérias-primas, produtos, subprodutos e rejeitos de um determinado processo de produção. Instalação, unidade de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis, líquidos e gases, e líquidos combustíveis, em caráter permanente ou transitório, incluindo todos os equipamentos, máquinas, estruturas, tubulações, tanques, edificações, depósitos, terminais e outros necessários para o seu funcionamento. Lacrado, produto que possui selo ou lacre de garantia de qualidade ou de inviolabilidade. Manipulação, ato ou efeito de manipular. Preparação ou operação manual com inflamáveis, com finalidade de misturar ou fracionar os produtos. Considera-se que a manipulação quando ocorre o contato direto do produto com o ambiente. Manuseio, atividade de movimentação de inflamáveis contidos em recipientes, tanques portáteis, tambores, bombonas, vasilhames, caixas, latas, frascos e similares. Ato de manusear o produto envasado, embalado ou lacrado. Meio identificador, sistema de identificação definido pela empresa como, por exemplo, crachá, batom, adesivo no crachá ou no capacete, na vestimenta de trabalho ou similares. Metodologias de análise de risco, constitui-se em um conjunto de métodos e técnicas que, aplicados a operações que envolvam processo ou processamento, identificam os cenários hipotéticos de ocorrências indesejadas, acidentes, as possibilidades de danos, efeitos e consequências. Exemplos de algumas metodologias: A. Análise preliminar de perigos/riscos. B. O ARIF. C. Análise de riscos e operabilidade. D. Análise de modos e efeitos de falhas. I. Análise por árvore de falhas. F. Análise por árvore de eventos. G. Análise quantitativa de riscos. Modificações ou ampliações das instalações, qualquer alteração de instalação industrial que: primeiro, altere a tecnologia de processo ou processamento empregada. Segunda, altere as condições de segurança da instalação industrial. Terceira, adapte fisicamente instalações ou equipamentos de plantas industriais existentes provenientes de outros segmentos produtivos. Quarta, aumente a capacidade de processamento de quaisquer insumos. V. Aumente a capacidade de armazenamento de insumos ou de produtos. Sexta, altere o perfil de produção ou a qualidade final dos produtos. Planta geral de locação, planta que apresenta a localização da instalação no interior do terreno, indicando as distâncias entre os limites do terreno e um ponto inicial da instalação.
Posto de serviço, instalação onde se exerce a atividade de fornecimento varejista de inflamáveis, líquidos e gases, e líquidos combustíveis. Procedimentos operacionais, conjunto de instruções claras e suficientes para o desenvolvimento das atividades operacionais de uma instalação, considerando os aspectos de segurança, saúde e meio ambiente que impactem sobre a integridade física dos trabalhadores. Processo contínuo de produção, sistema de produção que opera ininterruptamente durante as 24 horas do dia, por meio do trabalho em turnos de revezamento, isto é, a unidade de produção tem continuidade operacional durante todo o ano. Paradas na unidade de produção para manutenção ou emergência não caracterizam paralisação da continuidade operacional. Alterada pela Portaria MTB número 860, de 16 de setembro de 2018. Processo ou processamento, sequência integrada de operações. A sequência pode ser inclusive de operações físicas ou químicas. A sequência pode envolver, mas não se limita à preparação, separação, purificação ou mudança de estado, conteúdo de energia ou composição. Proficiência, competência, aptidão, capacitação e habilidade aliadas à experiência. Profissional habilitado, profissional com atribuições legais para a atividade a ser desempenhada e que assume a responsabilidade técnica, tendo registro no Conselho Profissional de Classe. Prontuário da instalação, sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica das informações técnicas pertinentes às instalações, geradas desde a fase de projeto, operação, inspeção e manutenção, que registra, em meio físico ou eletrônico, todo o histórico da instalação ou contém indicações suficientes para a obtenção deste histórico. Recipiente, receptáculo projetado e construído para armazenar produtos inflamáveis, líquidos e gases, e líquidos combustíveis conforme normas técnicas. Riscos psicossociais, influência na saúde mental dos trabalhadores, provocada pelas tensões da vida diária, pressão do trabalho e outros fatores adversos. Separada por parede, instalação de armazenamento localizada na instalação de fabricação, mas separada desta por parede de alvenaria. Instalação de armazenamento localizada em outra instalação ou edificação. Sistema de gestão de mudanças, processo contínuo e sistemático que assegura que as mudanças permanentes ou temporárias sejam avaliadas e gerenciadas de forma que os riscos advindos destas alterações permaneçam em níveis aceitáveis e controlados. Trabalhadores capacitados, trabalhadores que possuam qualificação e treinamento necessários à realização das atividades previstas nos procedimentos operacionais. Transferência, atividade de movimentação de inflamáveis entre recipientes, tais como tanques, vessos, tambores, bombonas e similares, por meio de tubulações. Unidade de processo, organização produtora que alcança o objetivo para o qual se destina através do processamento ou transformação de materiais substância. Derivados de produtos de origem animal, produtos e subprodutos, comestíveis ou não, elaborados no todo ou em parte. Estabelecimentos de carnes e derivados. Os estabelecimentos de carnes e derivados são classificados em A. Matadouro frigorífico, estabelecimento dotado de instalações completas e equipamentos adequados para o abate, manipulação, elaboração, preparo e conservação das espécies de açougue sob variadas formas, com aproveitamento completo, racional e perfeito, de subprodutos não comestíveis, possui instalações de frio industrial. B. Matadouro, estabelecimento dotado de instalações adequadas para a matança de quaisquer das espécies de açougue, visando o fornecimento de carne em natureza ao comércio interno, com ou sem dependências para industrialização, deve dispor obrigatoriamente de instalações e aparelhagem para o aproveitamento completo e perfeito de todas as matérias-primas e preparo de subprodutos não comestíveis. C. Matadouro de pequenos e médios animais, estabelecimento dotado de instalações para o abate e industrialização de suínos, ovinos, caprinos, aves e coelhos, caça de pelo, dispondo de frio industrial.
D. Charqueada, estabelecimento que realiza matança com o objetivo principal de produzir charque, dispondo obrigatoriamente de instalações próprias para o aproveitamento integral e perfeito de todas as matérias-primas e preparo de subprodutos não comestíveis. I. Fábrica de conservas, estabelecimento que industrialize a carne de variadas espécies de açougue, com ou sem sala de matança anexa, e em qualquer dos casos seja dotado de instalações de frio industrial e aparelhagem adequada para o preparo de subprodutos não comestíveis. F. Fábrica de produtos suínos, estabelecimento que disponha de sala de matança e demais dependências, industrialize animais da espécie suína e, em escala estritamente necessária aos seus trabalhos, animais de outras espécies, disponha de instalações de frio industrial e aparelhagem adequada ao aproveitamento completo de subprodutos não comestíveis. G. Fábrica de produtos gordurosos, os estabelecimentos destinados exclusivamente ao preparo de gorduras, excluída a manteiga, adicionadas ou não de matérias-primas de origem vegetal. H. Entreposto de carnes e derivados, estabelecimento destinado ao recebimento, guarda, conservação, acondicionamento e distribuição de carnes frescas ou frigorificadas das diversas espécies de açougue e outros produtos animais, dispondo ou não de dependências anexas para a industrialização. I. Fábricas de produtos não comestíveis, estabelecimento que manipula matérias-primas e resíduos de animais de várias procedências, para preparo exclusivo de produtos não utilizados na alimentação humana. J. Matadouro de aves e coelhos, estabelecimento dotado de instalações para o abate e industrialização de aves e caça de penas, coelhos, dispondo de frio industrial. K. Entreposto frigorífico, estabelecimento destinado, principalmente, à estocagem de produtos de origem animal pelo emprego de frio industrial. Recorte, parte ou fração de um corte. Produtos gordurosos, são os que resultam do aproveitamento de tecidos animais, por fusão ou por outros processos aprovados. Graxaria, seção destinada ao aproveitamento de matérias-primas gordurosas e de subprodutos não comestíveis. A graxaria compreende a seção de produtos gordurosos comestíveis, seção de produtos gordurosos não comestíveis, seção de subprodutos não comestíveis. Processão subprodutos e ou resíduos dos abatedouros ou frigoríficos e de casas de comercialização de carnes, açougues, como sangue, ossos, quescos, chifres, gorduras, aparas de carne, animais ou suas partes condenadas pela inspeção sanitária e vísceras não comestíveis. Seus produtos principais são o sebo ou gordura animal, para a indústria de sabões/sabonetes, de rações animais e para a indústria química, e farinhas de carne e ossos, para rações animais. Há graxarias que também produzem sebo ou gordura ou o chamado adubo organomineral somente a partir de ossos. Podem ser anexas aos abatedouros e frigoríficos ou unidades de negócio independentes. Demanda ergonômica, observação do contexto geral do processo produtivo da empresa e a evidência de seus disfuncionamentos, não devendo se restringir apenas a dores, sofrimento e doenças. Desinfecção, é a redução por intermédio de agentes químicos ou métodos físicos adequados, do número de micro-organismos no prédio, instalações, maquinaria, utensílios, ao nível que impeça a contaminação do alimento que se elabora. Equipamentos, maquinaria e demais utensílios utilizados nos estabelecimentos. Padrão referencial de qualidade do ar interior, marcador qualitativo e quantitativo de qualidade do ar ambiental interior, utilizado como sentinela para determinar a necessidade da busca das fontes poluentes ou das intervenções ambientais. Qualidade do ar ambiental interior, condição do ar ambiental de interior, resultante do processo de ocupação de um ambiente fechado com ou sem climatização artificial. Resfriamento, processo de refrigeração e manutenção da temperatura entre 0 graus centígrado e 4 graus centígrados positivos, dos produtos, carcaças, cortes ou recortes, miúdos e ou derivados, com tolerância de 1 grau centígrado, medidos no interior dos mesmos. Risco, possibilidade ou chance de ocorrerem danos à saúde ou integridade física dos trabalhadores, devendo ser identificado em relação aos eventos ou exposições possíveis e suas consequências potenciais.
Serviço de Inspeção Sanitária, Serviço de Inspeção Federal, Estadual e Municipal. Subprodutos ou resíduos, couros, sangue, ossos, gorduras, aparas de carne, tripas, animais ou suas partes condenadas pela inspeção sanitária, etc., que devem passar por processamentos específicos. Triparia, departamento destinado à manipulação, limpeza e preparo para melhor apresentação ou subsequente tratamento dos órgãos e vísceras retiradas dos animais abatidos. São considerados produtos de triparia as cabeças, miolos, línguas, mocotós, esôfagos e todas as vísceras e órgãos, torácicos e abdominais, não rejeitados pela inspeção federal. Valor máximo recomendável, valor limite recomendável que separa as condições de ausência e de presença do risco de agressão à saúde humana. Valoração dos riscos. A valoração do risco refere-se ao processo de comparar a magnitude ou nível do risco em relação a critérios previamente definidos para estabelecer prioridades e fundamentar decisões sobre o controle/tratamento do risco. Isolamento térmico, propriedade de um material, usado na vestimenta, de reduzir as trocas térmicas entre o corpo e o ambiente. No caso dos ambientes frios, de reduzir a perda de calor. A eficácia do isolamento da vestimenta depende das propriedades isolantes do tecido e da adaptação às diferentes partes do corpo. Dispositivos mecânicos, dispositivos de retenção, restrição, obstrução, limitadores, separadores, empurradores, inibidores/defletores, retráteis, ajustáveis ou com autofechamento, e fadiga do trabalhador, manifestação, mental ou física, local ou geral, não patológica, de uma tensão de trabalho excessiva, completamente reversível mediante descanso. Manutenção corretiva, manutenção efetuada após a ocorrência de um defeito, falha, quebra ou necessidade de ajuste destinada a restaurar o padrão de operação da máquina ou equipamento. Manutenção preventiva, manutenção realizada a intervalos predeterminados ou de acordo com critérios prescritos, e destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um componente. Manutenção preditiva, manutenção que permite garantir uma qualidade de serviço desejada, com base na aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando-se de meios de supervisão centralizados ou de amostragem, para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a manutenção corretiva. Máquina e equipamento. Para fins de aplicação desta NR, o conceito inclui somente máquina e equipamento de uso não doméstico e movido por força não humana. Máquina ou equipamento manual, máquina ou equipamento portátil guiado à mão. Máquina ou implemento projetado, todo equipamento ou dispositivo desenhado, calculado, dimensionado e construído por profissional habilitado, para o uso adequado e seguro. Vida útil de máquina e equipamento, é aquela estimada pelo fabricante como limite temporal nos termos da norma ABNT-NBR ISO 12.1002015. Para fins de aplicação da informação prevista na alínea P do item 12.128, o vencimento do tempo de vida útil das máquinas e equipamentos ou de seus componentes relacionados com a segurança, por si, não significa a proibição da continuidade da sua utilização. Recursos técnicos podem ser usados para determinar a continuidade da utilização da máquina ou equipamento com segurança. Zona perigosa, qualquer zona dentro ou ao redor de uma máquina ou equipamento, onde uma pessoa possa ficar exposta a risco de lesão ou danos à saúde. Projeto pedagógico. Objetivo geral da capacitação: prover conhecimentos técnicos em linguagem clara quanto aos procedimentos da utilização, da operação de refrigeração industrial por amônia, incentivando a proatividade e raciocínio lógico para que o aluno consiga identificar e tomar decisões em possíveis situações de emergência durante este processo de trabalho. Princípios e conceitos para a proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores. Com relação a NR7 e NR23, com ênfase na biossegurança do trabalhador e das demais pessoas ao redor. Estratégia pedagógica da capacitação. O aluno recebe o material didático atualizado conforme protocolo AH e as demais atualizações de normas correlatas.
Fornecemos vídeos exclusivos produzidos em nosso estúdio, que complementam os módulos desenvolvidos por nosso pedagogo. D. Identificação do responsável técnico pela capacitação EAD. Os responsáveis pela capacitação são: Doutora Elizabeth Abrita, CRM, 37.620. CPF, 872, 321, 038 dígito 91. Engenheiro. Segurança do Trabalho, Frederico Abrita, CREA SP, 506437-100. CPF, 043, 925, 808 dígito 14. Responsável técnico. Técnico Atendimento a Emergências Médicas, Resgatista, Francisco Carlos de Castro. RE, 872.352, 4. RG, 15, 962, 705, 9. CPF, 066, 354, 138, 71. Relação dos instrutores. Os instrutores são: Engenheiro. Segurança do Trabalho, Frederico Abrita, CREA SP, 506437-100. CPF, 043, 925, 808 dígito 14. Responsável técnico. Técnico Atendimento a Emergências Médicas, Resgatista, Francisco Carlos de Castro. RE, 872.352, 4. RG, 15, 962, 705, 9. CPF, 066, 354, 138, 71. Infraestrutura operacional de apoio e controle. O aluno conta com plataforma de estudos à distância onde tem acesso ao material didático de forma única e interativa, de fácil acesso e utilização. Nossa plataforma conta com módulos onde o aluno recebe o acesso à apostila, aos vídeos e a materiais complementares ao curso, após o login de acesso. Todo o processo de aprendizado atende às exigências do anexo 2º da NR1. Conteúdo programático teórico e prático, quando houver. O aluno poderá optar pelo curso à distância ou semipresencial, onde o mesmo poderá agendar o treinamento prático em company ou em nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Curso Mantenedor e Operador de Refrigeração por Amônia. Responsabilidades do operador do sistema. Conhecimento básico. Manutenção preventiva e corretiva. Preparação do sistema para Start-up. Sistemas de proteção. Equipamentos de proteção individual. Equipamentos de proteção coletiva. Equipamentos auxiliares. Precauções para manuseio de amônia. Operação e manutenção contaminação com água. Causas da contaminação com água. Efeitos provocados pela contaminação com água. Detecção da contaminação com água. Regeneração da amônia. Líquido enclausurado. Líquido enclausurado em linhas e barra ou componentes. Desaceleração súbita do líquido. Como elaborar análise preliminar de riscos, APR. Propulsão de líquido pelo vapor. Modificações em sistemas existentes. Recolhimento de amônia. Instalação do ponto de espera. Testes. Início da operação após a modificação. Processo de operação e manutenção em instalações de amônia. Procedimento adequado e inadequado de drenagem de óleo em vaso de pressão. Processo de recolhimento de amônia do reservatório de líquido. Técnica para inspeção e reparo nos condensadores evaporativos. Procedimentos sobre a manutenção geral do sistema de refrigeração. Complementos para máquinas e equipamentos quando for o caso. Conscientização da importância. Manual de instrução de operação da máquina ou equipamento. Plano de inspeção e manutenção da máquina ou equipamento seguindo a NR12. Relatório técnico com arte da máquina ou equipamento conforme NR12. Teste de carga, com arte, conforme NR12. Ensaios não destrutivos, conforme NR12. Complementos da atividade. Conscientização da importância.
APR, Análise Preliminar de Riscos. PAE, Plano de Ação de Emergência. PGR, Plano de Gerenciamento de Riscos. Compreensão da necessidade da equipe de resgate. A importância do conhecimento da tarefa. Prevenção de acidentes e noções de primeiros socorros. Proteção contra incêndios. Percepção dos riscos e fatores que afetam as percepções das pessoas. Impacto e fatores comportamentais na segurança. Fator medo. Como descobrir o jeito mais rápido e fácil para desenvolver habilidades. Como controlar a mente enquanto trabalha. Como administrar e gerenciar o tempo de trabalho. Por que equilibrar a energia durante a atividade a fim de obter produtividade. Consequências da habituação do risco. Causas de acidente de trabalho. Noções sobre árvore de causas. Noções sobre árvore de falhas. Entendimentos sobre ergonomia. Análise de posto de trabalho. Riscos ergonômicos. Conforme anexo 2 da NR1, item 3.2, o projeto pedagógico do curso deverá ser validado a cada 2 anos ou quando houver mudança na NR, procedendo à sua revisão caso necessário. Objetivo do módulo. Módulo 1. Recomendações sobre operação e manutenção de sistemas de refrigeração por amônia. Módulo 2. Introdução fluidos refrigerantes. Módulo 3. NR36, Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados. Módulo 4. Revisão Áreas e Volumes, Grandezas Físicas Escalares e Vetoriais, Leis de Newton, Mecânica dos Fluidos, Termodinâmica, Cálculos de Pressão, Volume, Equação Geral dos Gases. Módulo V. Ciclo do frio, gás amônia, Características necessárias do fluido refrigerante. Módulo 6. Segurança e Saúde Ocupacional, SSMA, com amônia, IPs/IPCs/Ergonomia, Trabalho em Altura e Espaços Confinados. Módulo 7. NR20 Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis. Módulo 7. Estudos Complementares. Carga horária, 16 horas/aula. Estimativa de tempo mínimo de dedicação diária ao curso. O curso é disponibilizado em módulos com carga horária definida, somando um total de 16 horas, cabendo ao empregador definir a carga horária mínima diária de estudo do empregado, conforme item 1.6.1.2.2. Prazo máximo para conclusão da capacitação. De preferência concluir o curso dentro da carga horária estipulada pelo conteúdo programático ou até o vencimento da data da capacitação anual anterior. A validade deve seguir a periodicidade pré-estabelecida nas NRs. Público-alvo: engenheiros, tecnólogos e técnicos de processos, operação, manutenção e inspeção de circuitos de refrigeração com amônia, trocadores de calor e condensadores, vessos de pressão e tubulações de interligação, gestores de segurança e medicina do trabalho, profissionais de projeto e montagem e demais especialistas em elaboração de laudos periciais de riscos e de seguros patrimoniais e de seguros em grupo de funcionários ou terceiros contratados. Material didático. Literatura técnica com apostila detalhada, formato e-book em PDF, podendo ser na modalidade semipresencial, onde o aluno tem acesso a manequins e material de apoio para avaliação e correção para atingir a alta performance. Caso opte pelo curso IAD, o mesmo terá vídeos técnicos mostrando todos esses recursos sendo utilizados. Instrumentos para potencialização do aprendizado. Figuras e tabelas claras, apresentações multimídia para fixação do conteúdo. Além disso, o aluno conta com uma televisão online de segurança do trabalho, e um canal de chat para esclarecimento de dúvidas. Quer saber mais? Acesse tv.resquilcursos.com. Avaliação de aprendizagem. Seguindo os requisitos operacionais e administrativos, citados na íntegra, o item 4 do anexo 2º da NR1.